Muito se fala em networking, mas pouco se entende sobre o que ele realmente é. Muita gente ainda confunde networking com pedir favor, puxar conversa por interesse ou colecionar conexões do LinkedIn. Mas networking de verdade não tem a ver nada com isso. Então, como fazer um bom e sólido networking na prática? Como se manter presente sem ser invasivo? E como desenvolver vínculos verdadeiros, mesmo em um mundo acelerado, digital e sobrecarregado? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Otávio Alves Júnior, para falar então de networking. O Otávio, que já conheço há um tempinho, e ele por si só já é um belo case de networking. Ele vai contar um pouquinho para a gente aqui. Enquanto você escuta e assiste aí a nossa vinheta, aproveita para curtir, compartilhar esse episódio, seguir o Debate no Café nas redes sociais, assim você ajuda a gente a levar mais conhecimento para outras pessoas, que é o nosso propósito, tá bom? Tomamos um café? O Otávio é vice-presidente da multinacional alemã Heraeus Elektronik, desculpa meu alemão, LinkedIn Top Voice, professor de MBA e host do podcast LideraCast, com mais de 500 episódios sobre liderança, carreira e autoconhecimento. Uma trajetória que une engenharia, gestão e desenvolvimento humano, o Otávio se destaca por traduzir temas complexos de liderança em conversas simples e transformadoras, sempre com foco em empatia, propósito e impacto positivo nas pessoas e nas organizações. Otávio, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Márcio, Thiago, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com a sua audiência. Eu sou esse cara, eu sou esse engenheiro que percebeu muito rapidamente que as pessoas são o maior ativo das empresas. E quando eu me dei conta disso, falei, opa, peraí, se eu quero me tornar um executivo de sucesso, uma pessoa que consegue impactar nos negócios, eu preciso aprender a lidar com essas pessoas. E isso fez com que eu abrisse o meu leque, que eu fosse me conectar com a psicologia, com o comportamento humano, com a programação neurolinguística, que eu fosse me autoconhecer com várias jornadas de autoconhecimento, várias vivências. Isso me levou, lá em 2020, a pensar, puxa, por que não ter um podcast? Por que não começar através de um podcast, que naquele momento eram episódios em áudio e hoje já praticamente só em vídeo, né? Mas por que não usar essa ferramenta para me conectar com as pessoas, para aumentar a base do meu impacto? E aí daí surgiu o LideraCast, que hoje são 620 e tantos episódios por aí, episódios em que eu falo sobre a temática de liderança, de carreira, de negócios, episódios que eu tô com colegas como eu tô aqui com vocês. Então, para mim é um prazer estar aqui e vamos trocar uma ideia sobre o networking e de que maneira isso pode impactar os nossos resultados e as nossas carreiras. Maravilha, 600 episódios, assim, a gente tá chegando nos 90 aqui. Quem sabe um dia, né, Thiago? A gente chega próximo sabe disso. O trabalho que dá, hein? Rapaz, trabalho, isso que é diligência, isso que é vontade, dedicação, dedicação, muito bom. Então, bom, a gente vai deixar o LideraCast aqui para o pessoal seguir, já adiantando, galera, vai lá conhecer que o Otávio, muito bom. Tá bom? Mas, Otávio, a gente gosta de, temos alguns rituais no Debate no Café. Opa! E acho que ritual é importante para marcar, para levar um pouco de cultura, para levar um pouco de propósito, esses pequenos detalhes. A gente tem um pequeno ritual aqui no Debate no Café, que é exatamente fazer um brinde com café. Opa! Mas, claro, a bebida ela é democrática aqui, então você pode tomar qualquer outra coisa. Já veio a gente brindar com vinho, com champanhe, já teve de tudo, mas a gente brinda com um cafezinho. Hoje eu tô sem caneca, mas o café tá inovando, vale. Marcelo. Inovando, ou se adaptando. Tintim. Maravilhas. Então tá bom. Bom, Otávio, o tema hoje nosso é network. Quando a gente traz algum tema assim um pouco mais específico, a gente gosta de começar tentando
alinhar um conceito, trazer uma definição que pauta, que aí vai pautar o restante do papo. E quando a gente fala de network no mercado, assim, você tem várias coisas do network, fazer network, evento para network, coisa, né? Sempre parece que tem também aquela conotação um pouco mais negativa de eu interesseiro, né? Porque é só porque precisa de alguma coisa ou tem algum interesse e tal, e parece algo manipulado. Mas a gente sabe que não necessariamente é isso ou precisa ser isso. Se você tivesse que trazer uma definição do que é e do que não é network, como que você define, como que você entende, faz, como que você recomenda, então, para a gente começar? Eu acho que, primeiro, o networking não é quem eu conheço. O meu networking é formado por quem me conhece. Quem me conhece a ponto de, por exemplo, numa outra roda, indicar o meu nome para uma oportunidade. Né? Então, vamos imaginar, eu e o Márcio já nos conhecemos, como ele disse, né? Estamos construindo uma relação. Eu não posso dizer que sou íntimo do Márcio. Mas o Márcio é uma pessoa hoje que nós já estivemos juntos algumas vezes, a gente tem uma relação virtual intensa nos nossos... Ele também é Top Voice, a gente vai trocando conteúdos e tudo mais, né? Então, por exemplo, se eu já conheço as competências do Márcio, um pouco da história profissional dele, um pouco do que ele gosta de fazer, né? Então, eu estando num lugar, eu me sentiria confortável de recomendar o Márcio? Claro que sim. Isso para mim é networking. O Thiago eu tô conhecendo agora. Então, trocamos poucas palavras, né? De repente, se eu tô diante de uma oportunidade, caramba, poderia indicar o Thiago, né? Porque se eu indico o Thiago e o Thiago chega lá e não corresponde, eu sou, de certa forma, corresponsável ali. Então tem esse primeiro ponto, né? O networking toma tempo? Sim. Não tem alternativa, né? Toma tempo, toma energia, diligência. Então, como todo mundo tem uma vida super corrida, é preciso ser estratégico aqui. Não tem como a gente dedicar o tempo necessário para todo mundo. Então, vamos olhar para o tempo disponível, fazer tempo na nossa agenda, né? E ver de que maneira nós vamos construindo esse networking, né? Um ponto importante que eu vejo também é quando as pessoas passam por desafios profissionais, seja que perdeu o emprego, seja que o negócio está indo mal, etc., é incrível como os amigos desaparecem, né? Aqueles amigos que sempre estiveram do nosso lado nas festas e comemorações, né? Quando você está numa pior... é verdadeiro também, né? Quando a pessoa está numa pior, todo mundo some. Essa é a hora que eu, quando estou numa situação dessa, procuro estender a minha mão. Porque a gente pode ter uma falsa impressão que a pessoa que está naquela situação quer te pedir grana, e não é verdade. Às vezes a pessoa precisa só falar. Precisa só de uma certa orientação. Precisa de alguma coisa que para nós é de graça. Ou paguei um café, paguei um almoço, você percebe? Praticamente de graça. Agora, isso conecta. Quando a gente está numa pior e alguém nos estende a mão, caramba, dificilmente nós vamos esquecer daquela pessoa. Isso para mim é trazer a relação humana, é trazer o genuíno para essa questão, sabe? Né? Agora, o que não é o networking, na minha visão? Não é um contato de ficar apertando a mão. Você comentou, Márcio, puxa, uma reunião de networking. Ali é para você ter um primeiro contato com a pessoa. E nos conhecemos, trocamos cartões, vamos aprofundar essa relação? Vamos marcar um almoço? Vamos nos conhecer? Vamos ver de que maneira podemos cooperar ou colaborar, né? Certamente não é só pedir, né? É dar, né? Exato. Então, eu, quando conheço alguém e estou nessa jornada, sempre a minha pergunta é, de que maneira eu posso te ajudar? Eu sempre acredito que primeiro eu gero valor. E depois, eventualmente, essa pessoa pode me ajudar em algum momento, né? Mas dar o primeiro passo me parece que é sempre interessante. Sempre constrói essa relação, né? Para que na hora que você precise, né? Um outro aspecto do network que eu acho legal, e isso vale na medida que você vai subindo na escada do mundo corporativo, a gente vai acabar lidando com determinadas situações que não são do nosso métier. Eu, por exemplo, sou um cara de vendas, mas na minha posição hoje como executivo, eu tenho embaixo de mim contabilidade, controladoria, fiscal, sabe? Eu tenho uma fábrica, uma operação embaixo de mim, que não são os meus pontos fortes. Às vezes eu me vejo diante de situações que eu não sei bem se é para a direita ou para a esquerda. O meu networking pode me ajudar. O meu networking genuíno, conhecendo essas pessoas, caramba, eu tô com essa dúvida aqui, se eu posso ou não tomar aquele crédito de piscofins daquela operação. Pô, vou conversar com alguém que manja do assunto, né? Só para fazer um contraponto com o que a minha equipe está me trazendo. Tem situações que ter uma outra perspectiva é importante. Então, dessa maneira, com essa
trazendo o humano, trazendo o genuíno, Márcio, Thiago, eu acho que a gente consegue definir bem o que é e o que não é networking. Faz sentido para vocês? Faz total sentido, né? Eu acho que você colocou, uma das primeiras coisas que você falou, eu acho que é a grande chave aqui para a virada. Espero que quem esteja ouvindo aqui tenha pegado isso, se não volta um pouquinho aí, a gravar, volta um pouquinho e ouve de novo. Assim, Otávio, você falou que network não é quem a gente conhece, é quem conhece a gente. Exatamente. E às vezes a gente fica com muito orgulho, né? Eu não gosto muito da palavra orgulho, mas enfim, eu tenho uma rede grande, conheço um monte de gente, mas quantas pessoas te conhecem, né? De verdade, quantas pessoas te conhecem, não sabe quem você te conhece de verdade, né? Isso é fundamental, perfeito. Porque no final das contas, a confiança é o que vai permear essas relações. E para que eu construa uma confiança com você, a gente tem que conviver um pouquinho, né? Não é uma troca de cartões num coffee break de algum evento, de algum evento, que vai propriamente nos conectar, né? Ali é só semente, que cabe a nós e a outra pessoa também, em função do nosso interesse e tal, regar aquela semente, né? Pode virar uma árvore frutífera, né? E ajudar pra caramba a nossa jornada, né? Otávio, eu vou aproveitar esse gancho que você está falando e falar, né, algo que você costuma dizer da constância dessa conexão, né? Essa rega, não é só plantar, não é só colocar a sementinha, óbvio que você tem que preparar a terra, você tem que colocar a sementinha, mas você tem que regar, você tem que ficar de olho, que adubo que eu vou colocar, como que a gente faz para não esperar só aquele grande momento ou aquela grande dúvida, né, aquela grande oportunidade para entrar em contato com uma pessoa e ao invés disso a gente manter alguma coisa no dia a dia de uma forma mais natural, mais saudável e sustentável no tempo, né? Como que a gente constrói isso na tua visão? Eu penso que essa construção tem que passar por gerar valor. Tá? Então, existe uma frequência definida para fazer contato com as pessoas? Eu até acho que não. Pessoas diferentes, a gente vai ter relações diferentes e tem que se encontrar, né? Agora, gerando valor, você nunca vai incomodar. O que é indesejável é, por exemplo, eu vou tomar o seu tempo com uma piadinha, um meme, um videozinho, e nós nem temos intimidade para isso, né? Caso a gente construa uma intimidade para isso, podemos até levar a nossa relação para esse lado, né? Aí é outra questão. Agora, eu vou te dar um exemplo que acho que personifica isso aí. Um rapaz, um tempo atrás, trabalhava num concorrente nosso, e ele saiu desse concorrente e ele veio bater um papo comigo, né? Se oferecendo no mercado, e papapi, papapá. E naquele momento eu falei, olha, o seu expertise é muito interessante, mas eu tô com a minha equipe completa. Eu vou ficar com você aqui na minha consciência e vamos ver como é que isso desenrola. E esse cara me deu uma aula. A partir daquele dia, mais ou menos a cada 7 a 10 dias, ele me mandava um WhatsApp com alguma notícia do nosso segmento. E ele mandou dali a uma semana, 10 dias, e ele mandou novamente, e ele mandou novamente. De repente eu falei, caramba, esse cara encontrou uma maneira de se conectar comigo. Esse camarada encontrou uma forma de gerar valor. Tinha notícias que ele me mandava que eu já conhecia aquela temática? Sim. Mas de qualquer maneira, ele não sabia disso. Várias notícias que ele me mandou, eu não estava propriamente conectado naquele ponto do negócio, sabe? Então você vê, essa foi uma maneira de gerar valor, para dar um exemplificar aqui, né? E começar a olhar para as pessoas. A gente tem o Otávio executivo, tem o Otávio pessoa física também, né? Sabe? E a internet nos ajuda. Se eu já sei, trombei com o Thiago num coffee break. Pô, achei que é interessante, ele tem uma posição interessante, a gente teve uma química na nossa conversa. Pô, eu vou dar uma gulgada no Thiago. A vida pessoa física dele, como é que é? Para que a gente possa encontrar pontos comuns. Porque a grande questão, eu não quero ser chato com o Thiago e não quero trazer o Thiago para perto de mim só porque o Thiago pode me ajudar com alguma oportunidade profissional. Eu quero me conectar com o Thiago se a gente tiver alguma coisa a ver. E aqui vem a questão, por exemplo, do Instagram, do Facebook. Imagina que, por exemplo, o Thiago é um apreciador de charutos. E eu também me interesso por charutos. Opa, temos um ponto em comum. Ou talvez o Márcio pudesse ter o coração verde como o meu. Opa, já estamos conectados. Sempre que a gente encontra pontos comuns, fica tudo mais fácil.
porque nós temos um interesse comum para solidificar aquela relação. Então, de repente, alguém que o filho estuda na mesma escola do meu filho. Opa, temos alguma coisa em comum. Para nos conectarmos, para conversar, de repente essas esposas até se conhecem, porque os filhos estão na mesma escola, percebe? Eu acho que essa é a questão do genuíno. Essa é a questão da gente não usar uma máscara e nem tentar ser muito incisivo ou persuasivo nas pessoas, sabe? É como eu vejo, Thiago, faz sentido? Total, e eu quero pegar essa última, né? Não ser muito incisivo que você coloca, né? Como não ser muito incisivo, sendo nesse exemplo, por exemplo, que você acabou de citar, né? A pessoa, o profissional, estava claramente buscando uma oportunidade e ele falou: bom, tentei um primeiro bate-papo, já vi que eu fiquei na prateleira do Otávio, né? Mas mesmo assim eu vou insistir. Qual é o limite disso? Quando que você entende que, olha, já percebi que não vai, não teve resposta? Não sei se nesse caso você respondeu para ele na primeira notícia que ele te mandou. Não sei como foi, né? Na verdade, a gente tem que ir sentindo, né? Então, como eu vou fazer, né? Até inspirado por ele, né? Quero me conectar com aquela pessoa. Então, eu vou, por exemplo, começar a interagir com aquela pessoa no LinkedIn. Imagina que a gente não se conheça, tá? Eu não conheço o João da Silva, mas me interessa me conectar com ele por qualquer razão. Eu vou começar a interagir nos conteúdos do LinkedIn. Eu vou procurar ver quem é amigo dele, que também é amigo meu. Como é que eu posso, através da nossa rede de contatos... Pô, você conhece o Thiago? Como é que ele é? Ele é um cara mais formal, mais informal? É um cara mais família? É um cara menos família? É um cara que gosta de viajar, não gosta de viajar? Que interesse que ele tem, sabe? Como é que ele enxerga as coisas, né? Eu vou procurando me alimentar com informações para que quando eu esteja com você, que rolou essa conversa, esse bate-papo, opa, a gente pode, com muito mais facilidade, tem aquele livro que é extraordinário aqui, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Então, puxando o gancho do livro, se eu tô com o Thiago, o meu objetivo ali é escutar o Thiago. O show é do Thiago. Porque naquele momento, eu tenho às vezes meia hora, vamos supor que a gente vai almoçar. Você é um cara super ocupado, talvez a gente tenha 60 minutos. Talvez um pouquinho menos, né? Naquele período de tempo, eu quero te escutar. Você que vai dar o show. Sempre que a gente está com alguém e essa pessoa falou muito sobre si, e diz a psicologia que todos gostamos de falar sobre a gente mesmo, né? Você fala sobre si, quando você tá indo embora, você pensa, caramba, legal esse cara, hein? Pô, o cara não falou nada, no caso eu não falei nada, só o Thiago falou. Mas você causa uma boa impressão, porque nesse mundo que a gente vive também, que todo mundo quer ser escutado, né? Ninguém quer escutar, né? Quando você se propõe a escutar, opa, você já tá um passo à frente, né? Você saiu da manada. Isso vai começando a tornar essa construção de relacionamento mais sólida, né? Você vai trazendo argumentos para que a outra pessoa fale, caramba, legal esse Otávio, hein? Pô, ele me trouxe uma notícia do segmento, ele interage com os meus conteúdos, ele faz comentários que são interessantes, são construtivos naquele post que eu fiz, né? Então eu começo a perceber, pô, esse cara tá gerando valor para mim. Ele me trouxe uma perspectiva que eu não tinha daquilo, ele me trouxe uma notícia do segmento, ele também é amigo do fulano do meu trano, caramba. Você percebe? Dessa maneira, a gente vai regando o jardim sem ficar botando o dedo na ferida, com muita calma, tranquilidade, né? E, eventualmente, nós podemos sentar para falar sobre cooperação e colaboração, depois que já tiver a confiança construída, né? Essa me parece que é um exemplo de jornada, né? E tem pessoas que são mais fechadas, pessoas que são menos fechadas. Aí a gente tem que ir rebolando e sendo flexível, né? Perfeito. Otávio, eu não posso deixar de fazer essa analogia aqui agora, porque você acabou de dar... Bom, você sabe que eu falo muito de relacionamento e CRM, né? Você acabou de dar uma aula de CRM aqui, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, construir relações, né? Assim, aprofundar, não é só CRM que construir relação de empresa, marcas com seus clientes, né? Fala que tem que ser consistência e não insistência, né? Não ficar falando toda hora, ficar mandando e-mail toda hora, ficar querendo vender toda hora ou ficar querendo se vender, no caso de um network, né? Não é nisso, é de fato criar um relacionamento, conhecer o outro, conectar pontos, né? Você fala do conectar pontinhos, é isso, é identificar o que pode, né? Eu falei que é uma aula de CRM, porque que a gente fala para a marca, descubra o momento e o motivo do seu cliente para falar com ele no momento e no motivo certo, deixar a venda ser uma consequência no momento certo, né? Às vezes a ansiedade não deixa. E no lado pessoal, também não, né? Não sei, se a gente tiver um bom... O que eu estou entendendo é se a gente tiver um bom propósito, claro, se
verdadeiro mesmo, né? Ser transparente, verdadeiro, sincero, que é o que a gente está falando aqui, para conectar esses pontos, querer servir, não só ser servido no network, né? Eu acho que aí as coisas vão acontecer ao seu tempo. Ah, mas às vezes você está com pressa. Faz com bastante pessoas, faz com várias pessoas, aumenta a escala. Você aumenta as probabilidades, é matemático. Vamos imaginar a questão da pressa. Pode acontecer que, por qualquer razão, imagina que eu estou trabalhando num negócio com um determinado cliente. E você, Márcio, é alguém que, dentro daquele cliente, tem alguma influência nesse meu projeto. E eu gostaria de me conectar com você mais rápido, né? Então, a gente, de novo, a transparência e a intenção, né? Tem um outro aspecto da construção de relacionamento que eu vejo, que é, nós nos relacionamos fisicamente, aquele dia nós fomos almoçar, nós estávamos ali fisicamente naquele restaurante, né? Agora, nós também nos conectamos energeticamente. A conexão energética vai acontecer quando a gente está pessoalmente, como nós almoçamos no shopping aquele dia, mas também vai acontecer a gente não estando. Pessoas fazem reiki à distância. Frequência de luz, a pessoa faz do outro lado do planeta, né? Então, se a minha intenção é genuína, as minhas mensagens e o meu approach vai ser melhor interpretado pela outra pessoa. Porque inconscientemente nós estamos nos conectando. Tem esse outro aspecto também, né? Se eu estou sendo genuíno e preciso me conectar com você mais rápido para, eventualmente, você interceder a meu favor nessa possibilidade de negócio, é ser transparente, Márcio, caramba, olha só, eu estou com essa questão. Tenho esse detalhe para conversar com você, você pode abrir a sua agenda? E aí, eu acho que a transparência, nesse caso, sempre é a melhor forma. Porque nessa ansiedade, vamos dizer, talvez ali no afogadilho, a gente possa pisar no calo da outra pessoa. Porque talvez aí você foi muito insistente, né? Porque você estava, na verdade, com um pano de fundo do meu interesse, nesse meu exemplo, do negócio com o cliente, né? Então eu preciso ter muito claro da minha intenção associada às minhas ações, né? A intenção talvez fale mais alto do que a ação em si, me parece. Perfeito. Não, é isso? Perfeito. Sim, eu acho que, só para aproveitar aqui, eu acho que isso está muito conectado com a empatia, né? É saber ler o outro, é saber entender o outro, e para isso é importante que a gente se conheça, né? É importante que exista um autoconhecimento quando a gente está falando aqui de networking. Eu achei perfeito o exemplo do Márcio, né? Conectar essa leitura tua, Otávio, do networking com o CRM, mas quando a gente está falando do networking em si, também é muito importante, né? Eu entendo que a gente saiba ler o outro, aceitar os limites do outro também, né? Quando se impõe, né? De repente eu mandei já 2 ou 3 mensagens para aquela pessoa e a pessoa não me respondeu, ou ela me respondeu, olha, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar, não posso nesse momento, né? E você seguir ali insistindo e insistindo, não tendo noção de que você já está sendo e ultrapassando os limites, né? Então, acho que esses papéis, esses skills, vamos chamar assim, né? A empatia, uma inteligência emocional, um autoconhecimento, ele também é muito importante, né? Nesse momento de construir essas relações, não, Otávio? Eu acho que sim. Podemos falar da autoconhecimento já, mas você usou o termo insistir, né? Até quando insistir, né? Da mesma forma, eu vou puxar o gancho da minha relação com o cliente potencial, né? Se eu mandei uma notícia do segmento, a pessoa não me respondeu, talvez a próxima vez eu vou mandar um áudio. Talvez a próxima vez eu vou buscar uma outra maneira de me conectar, né? Se eu já descobri que esse cara também é palmeirense, por exemplo, né? Opa, de repente eu vou mandar bela vitória ontem, hein? Caramba, viramos o jogo contra o São Paulo, percebe? Quem sabe, talvez ele não tenha me respondido no artigo do segmento, talvez ele nem viu, talvez ele nem ligou para o meu mensagem de áudio. Mandei uma coisa do Palmeiras nesse exemplo. Opa, chamei a atenção. Percebe? Aqui a insistência também tem essa, tem aquela Não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa e querer um resultado diferente, né? Então, se eu estou mudando a forma, o formato do meu contato, de repente, essa insistência pode ter uma outra roupagem, percebe? Do que eu ficar martelando sempre no mesmo formato. Aqui tem um ponto que eu acho legal. Sobre o autoconhecimento, a grande verdade é que existe a relação do Otávio com ele mesmo, existe a relação do Otávio com o outro, e existe a relação do Otávio com os outros, né?
Cada uma delas, de certa maneira, vai se pronunciando nas nossas relações, uma impacta a outra, né? Aqui o autoconhecimento é fundamental, como você disse, Thiago, porque eu penso que os meus pensamentos e as minhas emoções vão direcionar a minha capacidade de me aproximar dos meus objetivos. Então, se eu estou interessado em me conectar com uma pessoa, já falei da intenção, agora, quão conectado comigo eu estou para que eu possa estar alinhado e que essa minha mensagem para essa pessoa seja mais eficaz possível? A minha capacidade de ser genuíno vai passar na minha cabeça pela minha centração comigo mesmo, que tem a ver com pensamentos e emoções, né? Então, o eu comigo é fundamental. A inteligência emocional aqui é fundamental, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma reunião, eu chamo de engajamentos profissionais. Assim é como eu vou trabalhando com os meus alunos, meus mentorados. Na nossa vida, nós temos N engajamentos profissionais. Seja uma reunião com o cliente, seja uma reunião com o fornecedor, uma reunião com alguém da nossa equipe, uma reunião com o chefe, com os pares, todos engajamentos profissionais. Isso pode ser um telefonema, pode ser uma reunião, pode ser um encontro no corredor, um encontro no elevador. Tudo isso, para mim, é um engajamento profissional, né? Quando eu tenho um engajamento profissional importante, eu não chego num cliente, por exemplo, e saio entrando na sala de reunião, por exemplo. Não. Primeiro, eu vou me alinhar. Eu vou no banheiro, vou colocar o fonezinho de ouvido, vou fechar o olho e vou dar uma respirada. Eu vou acalmar a minha alma. Eu quero entrar naquela sala de reunião o mais conectado comigo possível. Quanto mais conectado comigo eu estiver, mais próximo do meu objetivo eu vou estar, porque estando conectado comigo, a minha capacidade de ser empático, de construir relacionamento, de acessar as respostas no campo, de me posicionar da melhor maneira, de influir, de influenciar e persuadir o cliente na direção que me interessa, mais próximo desses objetivos eu vou estar se eu estiver conectado comigo. Então aqui tem o primeiro ponto. Quando eu vou, por exemplo, eu estou aqui com vocês, a gente acabou de entrar para fazer essa gravação. Eu já estava conectado com vocês uma meia hora antes. O que significa estar conectado com vocês, né? Eu ainda não te conhecia, Thiago, conheci o Márcio. O Márcio já estava aqui na minha cabeça. O almoço que nós tivemos, a conversa que a gente teve, como foi gostoso o papo, ele me deu várias dicas sobre a questão de comunicação e tal, né? Eu comecei a relembrar aquilo. Relembrar para quê? Para trazer para dentro de mim aquelas emoções legais que tivemos naquele almoço, que eu tive. Trazer aquelas emoções novamente para dentro de mim, para que eu esteja no meu melhor, né? Então, aqui, essa minha relação comigo é fundamental e impacta a minha relação com o outro. Que a relação com o outro tem todos os engajamentos profissionais da nossa vida e também aqueles que eu estou buscando fazer um networking. Aquele almoço que eu tive com o Márcio no shopping, por exemplo, para mim era um engajamento profissional. Eu não estava ali almoçando com um amigo pessoal meu. A nossa conexão é profissional e nós estamos construindo e eventualmente poderá se transformar numa conexão pessoal. Mas naquele engajamento eu estava interessado em me conectar com ele, você percebe? Eu acho que aqui a inteligência emocional azeita muito tudo isso. Faz sentido? Total, completamente. Agora eu tô ouvindo você falar de inteligência emocional, de você se conectar com você mesmo. Eu acho isso perfeito. Agora, como que a gente, aí, que dicas que você dá para a pessoa, como que ela lida até com as questões de personalidade dela? Porque, assim, a gente tem pessoas que são mais abertas, mais expansivas, tem uma facilidade maior de se relacionar, de conversar, de numa roda. Às vezes vai para um extremo onde ela domina toda a situação, né, quando é expansiva demais. E a gente tem, por outro lado, pessoas que são mais tímidas, mais retraídas, que têm um pouco mais de dificuldade de cumprimentar, de querer buscar isso. Que dica que você dá para essas pessoas, inclusive para os extremos disso, né? Como combater com essas amarras? Eu falo das amarras invisíveis, né? Que não são amarras ou são âncoras. A gente joga assim, vai e leva a gente para o fundo às vezes, a gente nem controla. Mas enfim, que dicas que você traz um pouco para as pessoas para se conectar e para ser intencional? Porque eu entendo que tudo isso, na verdade, tem um lado de intencionalidade. Eu quero fazer, eu preciso me conectar, eu quero ser genuíno, eu quero ser verdadeiro, assim. Tem todas as motivações, mas é intencional. Que dica que você traz para essas pessoas? Então, assim, você falou, tem pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais expansivas, né? Então, para algumas pessoas vai ser mais fácil do que para outras. É isso aí, né?
Tem uns bons de matemática, o outro escreve muito bem, o outro faz desenhos maravilhosos, mas não consegue escrever. Cada um de nós tem as suas ferramentas, né? Então, me parece que tudo parte de qual é o meu objetivo, né? Então, se eu sou uma pessoa super tímida, mas eu tenho claro que para a minha jornada profissional vai ser facilitada se eu tiver um grupo de pessoas para me apoiar, mesmo sendo tímido, eu vou criar a energia dentro de mim para sair da minha zona de conforto e criar uma nova versão de mim que posso continuar tímido, mas vou estar melhor preparado para esses momentos em que às vezes eu tenho que falar de mim, às vezes eu tenho que começar a conversar com uma pessoa que eu não conheço, que isso não é tão confortável para mim, você percebe? Parte da gente querer e saber por que nós estamos ali. E eu acredito que com isso, mesmo os menos preparados, os mais tímidos possíveis, com mais dificuldade de se conectar, podem também melhorar naquela competência, né? Então, não existem coisas difíceis. Existem coisas que a gente ainda fez pouco. Verdade. Tocar violão é difícil? Veja, eu nunca fiz nenhuma aula de violão. Eu vejo alguém tocando violão, para mim aquilo ali é colocar o homem na lua. Não é verdade. 10 mil horas. Em 10 mil horas eu vou me tornar um violonista de sinfonia. Pô. 10 mil horas. É só me dedicar. Então, o difícil é aquilo que a gente ainda fez pouco, né? Se eu sou muito tímido, nunca me expus a construir relacionamentos do nada, opa, o primeiro vai ser muito desafiador. Agora, o primeiro degrau sempre é o mais desafiador. O segundo degrau é um pouquinho menor. O terceiro é um pouquinho menor. E essa pessoa que em algum momento teve um comportamento X pode mudar para uma nova versão. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? É assim que a personalidade vai vindo. Com o pano de fundo de o que eu quero para mim. Qual a direção eu quero levar o meu avião? Uma outra metáfora que eu uso é: a gente nasceu, o nosso avião decolou. E o nosso avião vai estar voando até a hora do desembarque, que Deus vai saber quando vai ser. Você pode não estar pilotando o seu avião. Você pode estar lá atrás tranquilo, tomando um drink na cabine do avião. Mas alguém está pilotando. E essa pessoa está levando o seu avião para onde ela ou ele acham que o seu avião deve ir. Só que esse lugar pode não ser o lugar que você gostaria que o seu avião fosse, né? Esse é o grande ponto aqui. Então, vamos pegar o tímido. A pessoa tímida enxerga, caramba, eu quero pilotar o meu avião. Eu estou disposto a tomar as decisões na minha vida, né? Me fazer responsável pelos meus resultados. Pô, ter um networking afiado vai me ajudar. Opa, cria então as ferramentas para começar a dar esses passos. Me parece que é um pouco por aqui, né? Sempre tendo um pano de fundo de qual é o meu objetivo? Para onde eu quero ir? Sabe? Qual é o castelo que eu quero construir? Essa é a maneira que eu vejo, Márcio, Thiago, da nossa capacidade de construir o nosso futuro. Eu vou conseguir construir o meu futuro na medida, primeiro, que eu conseguir desenhá-lo muito bem. Para que o meu cérebro me ajude, eu preciso deixar muito claro para o meu cérebro que futuro é esse? Que futuro é esse que eu quero viver? Que vida o Otávio quer viver lá para 2030? Quando isso está bem claro, o meu cérebro começa a me ajudar. Opa, para você viver esse futuro, tem que fazer isso, tem aquela ação, tem que conversar com ninguém, essa competência não é tão legal, eu fico mais aberto para uma variação de desempenho, eu estou mais preparado para desenvolver aquela versão minha que vai sustentar o nível de energia desse futuro que eu quero. Porque tudo que nós queremos e ainda não temos é porque nós não temos estrutura para segurar aquele nível de energia. É assim como eu vejo, né? Essa é a minha crença, né? Não estou dizendo que estou certo, essa é a forma como eu penso, né? Faz sentido para vocês? De alguma forma ecoa aí dentro? Eu acho que você ia falar. Tem um ponto que você falou, que na verdade é a gente ter clareza do objetivo e coragem, né? Para fazer. Coragem que não é a ausência do medo, filosofando um pouco aqui, né? É fazer mesmo com medo, né? Mas vai lá e faz. Né? Aliás, o vai lá e faz é interessante. Você foi falando, eu lembrei, eu estou num coworking hoje aqui, a senha do Wi-Fi aqui é vai lá e faz. Olha só. Caramba! Vai lá e faz, né? E às vezes não vai dar certo na primeira vez, não tem problema.
né? Você vai aprender, e a vida é isso, né? Você vai tocar 10 mil horas de violão, mas as primeiras horas, cara, você vai machucar o dedo, você vai errar, você não vai tocar bonito, não vai ficar bom de cara, mas você vai se aperfeiçoar, né? Então, quem tem um pouco mais de timidez, vai lá e faz. Você vai se aperfeiçoar, acho que essa é a dica também, né? E aí, por exemplo, eu quero fazer isso. Puxa, será que eu devo fazer um curso de comunicação? Será que eu devo sentar com alguém que é um super desenvolto para conhecer pessoas, já sai conversando com todo mundo? Vem cá, fulana, me ensina. Me ajuda. Eu não sou assim. Eu tô no coffee break, tô cercado por um monte de pessoas e sou incapaz de falar um oi para qualquer pessoa. Você falar oi para todo mundo, me ajuda. Pede ajuda. As pessoas sempre vão estar muito alegres e motivadas, engajadas para falar dos seus pontos fortes, né? Porque eu sou bom naquilo, eu faço aquilo bem, eu fui reconhecido como bom naquilo, né? Todo mundo vai ter uma grande abertura para ajudar. Acho que no final tudo nasce desse plano de desenvolvimento individual. Já estou aqui fazendo, inclusive, uma colinha do perfil do Otávio. Quem entrar no perfil do Otávio lá no LinkedIn vai ver que tem uma colinha para o plano de desenvolvimento individual, né? Acho que é da onde tudo começa, né? Se a gente não sabe, eu sempre falei para um amigo, para os amigos mais próximos, né? Não existe vento favorável para aquela embarcação que não sabe para onde quer ir. Né? Se a gente não tem esse destino claro, pode bater o vento que for, você vai falar, não sei o que fazer com isso, né? Então a gente tem que se conhecer, de novo, a questão do autoconhecimento que a gente precisa trazer. Mas eu queria abordar outro tema, porque ele vai de encontro com o que a gente está falando, mas ele também diverge um pouco, porque a partir do momento que eu sei que eu quero tocar o violão, ou que eu quero aprender um outro idioma, ou que eu agora quero falar em público, que eu quero fazer algo que eu não costumo fazer com frequência, eu também estou, né, aqui a gente já falou de 3 exemplos, 4 exemplos, e isso são coisas distintas, não é uma mesma coisa e que não depende de pessoas que têm o mesmo skill, que têm o mesmo conhecimento, o mesmo histórico, né, até profissionalmente falando, já trazendo mais para o nosso campo. Eu acho que existe uma crítica, né, talvez, para aquelas pessoas que fazem e constroem uma rede, um networking muito homogêneo, sempre composto das mesmas pessoas, com mesmos históricos profissionais, e que, de uma certa maneira, acabam reduzindo aquele portfólio, reduzindo o conhecimento, ou reduzindo a possibilidade de acessar ao conhecimentos diversos, né, naquele momento que ele precisa. Né? Então, eu também queria entender de você, Otávio, na tua visão, essa questão da diversidade das conexões, o quão importante ela é no momento de fazer networking. Eu acho que é fundamental, né? Então, como eu disse, eu tenho um histórico na área de vendas, né? É um problema eu estar cercado no meu networking por pessoas também da área de vendas? Também da área de vendas business to business como eu? Também pessoas que trabalham com mineração e metalurgia como eu? Não é um problema, não vejo, aqui não tem certo nem errado, né? Agora, nessa jornada profissional que nós temos, de 30, 40 anos, sei lá quanto que vai durar, né? Quanto a diversidade me parece que tem uma vantagem do ponto de vista de negócios. Eu sempre enxergo assim. Eu sou um cara de mineração e metalurgia. Pego o mercado de óleo e gás, completamente diferente do meu, automobilística, saúde, varejo, né? Bancos, né? Uma prática de negócios que pode ser comum no óleo e gás, na mineração pode não ser. Na mineração pode ser um negócio até inovador. Porque lá nos negócios de mineração, no tipo da forma de fazer negócios, aquele detalhe nunca tinha sido considerado. Ou, de repente, a indústria automobilística tem uma forma de tratar com fornecedores que é diferente, por exemplo, sei lá, do agro. Então, o agro poderia aprender com alguém da automobilística. Nesse sentido, quando eu comecei a ter essa noção, eu falei, caramba, qual é o meu objetivo, né? Lembra, é sempre importante o pano de fundo, né? O meu objetivo é me tornar um executivo o mais poderoso possível. Se eu quero me tornar alguém mais poderoso possível, se eu conhecer pessoas, se eu for formando no tempo um networking com pessoas de várias áreas diferentes, poxa, eu vou ter mais chances de enfrentar um maior número de desafios.
Porque quanto mais diferentes forem as perspectivas que essas pessoas puderem me oferecer, mais elas vão enriquecer a minha forma de enxergar a realidade, né? Eu vejo que, lá da PNL, né, todos nós temos na nossa cabeça um mapa de mundo. Esse mapa de mundo foi construído pela nossa educação, pelas nossas experiências, os nossos erros, acertos, vitórias, derrotas, né? Então, com esse mapa de mundo, a gente enxerga a nossa realidade. Como é que eu posso ampliar o meu entendimento da minha realidade? Escutar o mapa do Márcio, a visão que o Márcio tem de mundo, e falar, opa, peraí, olha isso aqui que ele falou. Ele trouxe uma perspectiva que eu não tinha. Opa, abriu o meu mapa. Incorporei na minha percepção o que o Márcio me trouxe. Porque nós não conseguimos enxergar os nossos pontos cegos, porque eles são cegos. Agora, as outras pessoas podem. Na medida em que essas pessoas puderem trazer os nossos pontos cegos para a nossa consciência, eles deixam de ser cegos, né? Porque agora eu já sei que eles estão ali, né? Então, tem essa questão de áreas diferentes da economia, né? E, por outro lado, se fosse possível, pessoas de vendas, pessoas de finanças, controladoria, qualidade, supply chain. Porque, de repente, eu estou com um problema lá no meu supply chain. Não adianta eu ligar para o meu pessoal de vendas. Talvez algum possa dar um pitaco, mas se eu tiver um cara específico de supply chain, caramba, olha só, estou com esse desafio, rapaz. Tem um detalhe de compliance aqui que eu não estou percebendo se essa operação cairia nos meus guidelines. O que você acha? Opa, você percebe? Nesse sentido, eu acho que isso pode nos potencializar. Claro que é alguma coisa no tempo, é alguma coisa intencional, que nós vamos construindo isso. Mas me parece que sempre que possível, é desejável. Porque a gente percebe, e vocês, não sei se a experiência é a mesma, como os profissionais e as profissionais tendem a se cercar de pessoas da mesma área. Se eu sou de consultoria, eu só vou ter de consultoria. Eu tenho amigos da Deloitte, da KPMG, da Ernst Young, sabe, Accenture, sempre vamos girando, né? A gente normalmente muda de emprego no mesmo segmento, né? Então você vai sempre girando no mesmo networking. Me parece que isso empobrece a possibilidade que você poderia ter com um network mais diverso. Faz sentido na visão de vocês? Completamente. Eu que venho aqui, né, meus últimos 15 anos trabalhando com inovação, repertório é tudo, né? É? E aqui ter repertório no networking parece fazer todo sentido naquele momento que você vai precisar de um apoio, você vai poder acionar essa área diversa da tua para poder te ajudar. Márcio, vai lá. Otávio, a gente já está caminhando aqui quase para o final. Eu queria trazer um ponto que para conectar com a primeira coisa que você falou lá. Eu falei com o pessoal que network, então, é você ser conhecido, é quem te conhece, não quem você conhece, né? Gente, de novo, eu acho que isso é fundamental. Se você não lembra, volta todo esse debate lá no comecinho. Mas o fato é assim, a gente vive numa era também de redes sociais, né? Todo mundo se conectando, querendo ter perfis com um monte de seguidor. Então você tem as métricas, né? As métricas de vaidade lá. Um monte de seguidor, um monte de curtida no que você coloca, coisa que massageia o ego. Às vezes para aí, né? Só no seu ego, e aí o ego desinfa rápido, né? E aí você tem que fazer de novo. Mas enfim. Mas nesse contexto, e aí, que é de quem te conhece, o network, e ao mesmo tempo disso que vocês estavam falando agora há pouco, também de buscar essa diversidade de conexão, não ficar fechado talvez só na sua bolha profissional. E aí vamos falar aqui de network mais profissional, né? Que recomendação que você dá para as pessoas se posicionarem nas redes sociais, no LinkedIn, né? Por exemplo, o Setup Voice tem uma grande exposição lá. Assim, que dicas que você dá exatamente para a pessoa, ao mesmo tempo, conseguir ser reconhecido, ser conhecido, ao mesmo tempo engajar, engajamento bom, que não necessariamente engajamento bom é o engajamento numericamente alto, né? Se tiver boas conexões, mas não precisa ser muitas conexões certas, tá bom? E aí, para a pessoa conseguir isso com diversidade, ampliando, não ficar fechado em bolha, você tem dicas que você gosta de dar, de repente, para mentorados, para as pessoas, como se posicionar, até de exemplos próprios? Eu vejo que, por exemplo, então vamos lá, vamos imaginar que o profissional ou a profissional entendeu, puxa, eu quero, em cima do que nós falamos, ter um network mais diverso. Primeiro, eu escolheria setores da economia que eu vou atacar primeiro,
empresas de referência nesses setores. Eu não quero me conectar com o Zezinho daquela empresa do outro lado da rua só porque ela está no setor de energia. Eu quero as empresas de referência. Sabendo essas empresas de referência, eu vou atrás de quem são profissionais de referência nessas empresas de referência desse segmento que eu quero agir. Né? Vamos supor que seja óleo e gás e energia, só um exemplo. Né? Empresas de óleo e gás, empresas de energia, quem são profissionais que estão? Quem são diretores, quem são pessoas de C-level, quem são vice-presidentes, gerentes dessas empresas. Dá uma gulgada nas empresas, pega, se for uma empresa listada, os relatórios trimestrais com acionistas. Você vai ter uma estrutura de capital, você vai saber várias coisas sobre a empresa, né? Com isso, você já começa a montar um mapa de networking, que é como eu faço, né? Como eu aprendi lá na Kellogg, anos atrás, um mapa de networking, né? Que eu sei da onde essa pessoa veio, da onde eu conheci, onde ela trabalha, por onde ela esteve, né? Para que eu possa intencionalmente começar a interagir com os conteúdos da pessoa e começar a criar um relacionamento com ela, né? Me parece que um outro ponto aqui também, Márcio, é como gerar valor. Esse é o primeiro ponto, né? Várias pessoas nos bombardeiam todos os dias com várias mensagens, seja nas redes sociais, no WhatsApp, etc, né? Aquelas que a gente vai lembrar são as que nos geraram algum valor. Seja alguma oportunidade de negócio, seja uma risada, né? Então, como gerar valor? Imagina que eu estou atrás de energia e óleo e gás. Como eu posso gerar valor para essas pessoas? Talvez eu possa começar, já que eu não conheço, com uma notícia do segmento. Vou no Valor Econômico, vou pegar uma notícia importante de um congresso que teve semana passada de óleo e gás. O que vem dali? Talvez o fulano, olha só, puxa, que interessante, você é do segmento de óleo e gás, tô vendo que está acontecendo umas mudanças aqui, caramba, como é que você acha que isso vai direcionar esses próximos anos do segmento? Opa, eu trouxe uma coisa de valor, eu perguntei a opinião da pessoa, se eu perguntei a opinião da pessoa, de alguma forma eu estou dizendo, né, sua opinião me importa, né? A sua opinião é relevante para mim, tanto que eu estou te perguntando. E dali, vamos ver, pode ser que alguns não te respondam, ou porque não quiseram responder, ou porque nem viram, nem usa muito o LinkedIn, mas alguns responderão, e assim nós vamos caminhando, né? E a segunda onda de contatos já vai ser melhor do que a primeira, você vai aprendendo, né? E a terceira onda de contatos já vai ser melhor do que a segunda. E assim as coisas vão caminhando, e você vai se disseminando, se capilarizando no mercado, né? Para que na hora de um aperto você tenha com quem contar. Faz sentido a estratégia? Total sentido, eu acho que você deu uma aula aqui, na verdade, assim, é, se a gente tivesse que resumir alguns pontos aqui, então seria, pô, network é que a gente conhece, você precisa ter sinceridade, você precisa ser transparente, você precisa gerar valor nos seus contatos, tudo isso é que vai fazer no final você ser lembrado. Ao mesmo Exatamente. tempo, planejar, ser estratégico para ser visto, para ser lembrado, mas ser visto de maneira positiva. É. E aqui sabendo aonde você quer chegar. Sabendo onde você quer chegar. Basicamente, essa grande... Tem um exercício muito legal, tem aquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Sim. Que se você ainda não leu, leia, porque ele é transformador. E eu vou acabar dando um spoiler aqui do comecinho do livro, para quem não leu, mas o começo do livro é, imagina que você está no seu velório. Você está em cima do caixão lá. Quem você acha que vai estar no teu velório? Todos nós passaremos pelo nosso, né? Todos nós, em algum momento, teremos essa experiência, né? Então, quem vai estar lá? São pessoas que quiseram estar lá, né? Quantas pessoas a gente conhece que faleceram, ou um fulano faleceu, o primo do ciclano faleceu, você não foi no velório. Porque você não era próximo daquela pessoa, você não sentiu que deveria ir, né? As pessoas que vêm no seu velório são pessoas que você foi capaz de se conectar pelo coração. Tem aqueles que você se conectou pelo coração e tem aqueles que vêm puxar o saco, né? Ok. Desses aí vamos deixar de lado, né? Mas as pessoas que realmente vieram, seus amigos, colegas de trabalho, pessoas do seu networking pessoal, profissional, que estão ali, são pessoas que você conseguiu se conectar pelo coração. Acho que esse é o grande ponto, né? É o grande objetivo de tudo, né? Otávio, eu não quero deixar de aproveitar a oportunidade, vou trazer a pergunta extra, eu sei que o Márcio já colocou aqui, estamos acabando, mas eu preciso, até pela minha experiência, pela minha carreira, ter sido, né, ser mais internacional, hoje na Espanha, já o segundo movimento, fui para o Brasil, voltei para a Espanha,
8 anos no total, somando aqui, trabalhando aqui na Espanha, trabalhando em um setor, primeiro telecom, depois farmacêutico. Eu queria te perguntar, na tua posição, em todo o teu histórico, teu background, você hoje atuando como Managing Director para toda a América do Sul, né, falando vários idiomas, certamente, com toda essa tua experiência, fazer networking em outro idioma, em outra cultura, com outros países, pessoas de outros países e tudo mais, é tudo igual? Não é tudo igual. Não é tudo igual. Quando você não consegue falar bem o idioma, a coisa já fica bastante complicada, né? Porque nesses engajamentos profissionais, a gente acaba precisando trazer um nível de detalhe na conversa que quando você fala o idioma mal, você não consegue, né? Quanto mais pobre for o teu conhecimento da língua, mais superficial você vai precisar ser, né? Porque você não conhece aquele adjetivo mais específico para você escrever, o verbo que você vai usar não é bem aquele, né? Então, tem uma questão do idioma que eu acho importante aqui, né? Tem também a questão de compreender esses outros povos, né? Quer dizer, se eu sou normalmente, via de regra, né? O americano é um cara, uma mulher, muito direto ao ponto. Muito direto ao ponto, né? Então, eu poderia dizer que na América do Norte, as relações de networking são muito mais transacionais do que a gente descreveu aqui até agora, né? Sou eu que vou mudar isso? Não. Então, se eu tô com um americano, se eu tô nos Estados Unidos, é transacional e acabou. Então, beleza, amigão, o que você pode me ajudar? Então, todo esse processo de construção de relacionamento que eu descrevi, nos Estados Unidos, cai por água abaixo. Nós vamos sentar no nosso coquetel de networking. Você trabalha com o quê? Você pode me ajudar com o quê? Eu vendo isso, você compra aquilo. Você conhece alguém que compra, que vende isso aqui? É bem mais transacional, né? O europeu, me parece que ele é mais reservado, via de regra. Pega um austríaco, francês, alemão, dinamarquês, né? Inglês. São pessoas que, na vida deles e delas, são muito mais fechados do que nós. Então, você tem que encontrar os caminhos para dar uma flexibilizada no coração dessa galera. Não tem como você pegar a nossa estratégia aqui e querer usar lá. É preciso encontrar esses caminhos. Uma vez que você consegue encontrar os caminhos, acho que as coisas vão se flexibilizando, né? Vão se tornando mais fáceis, né? Todo mundo é meio bairrista, né? Agora, uma vantagem que eu vejo é o brasileiro, ele de certa maneira é benquisto no sentido de criatividade, no sentido de inovação, no sentido de relacionamento, né? É uma pessoa agradável, vamos dizer, vai, né? Isso nos facilita, né? E nós temos que olhar, e é o que eu procuro fazer, né? Nós temos que olhar para aquilo, por exemplo, o brasileiro é tido como alguém pouco pontual. Em qualquer país que você for. Essa história do brasileiro que a gente marca o encontro para 7, chega às 9, o estrangeiro, todos eles sabem isso aí. Então o que eu vou fazer? Eu sou o que chega às 5 para 7. O primeiro, quando chegar, eu já tô na mesa. Puta caramba, bicho, eu não esperava que você fosse estar aqui. Pô, você é brasileiro? Não, eu sou um brasileiro. Só que eu sou um brasileiro pontual. Na consciência desse alemão, desse austríaco, desse belga, desse francês, já tô gravado. Eu sou o brasileiro que não atrasa. Eu sou o brasileiro que chega no horário. Eu sou o brasileiro que cumpre o prazo. Percebe? Daí eu vou procurando olhar para as competências e qualidades que esse povo valoriza e procurando trazer o que eu posso contribuir para chegar naqueles lugares, né? Você entende? Porque eu quero criar um estereótipo que a pessoa me olha e fala, caramba, esse cara é ponta firme. Se eu precisar de ajuda, ele vai estar aqui para me ajudar. Eu estou percebendo isso aí. A confiança vem permeando, né? E aqui eu acho que a questão da confiança no exterior é um pouco mais fácil, sabia? Eu acho que as pessoas são um pouco mais crédulas. Nós aqui no Brasil, a gente está sempre com o pé atrás, porque é um país estelionatário, né? Pilantrice por todo lado. Cada mensagem do WhatsApp pode ser um golpe, né? Se você vai falar com um alemão, não. Ele não está esperando que você vai dar um golpe. Porque o europeu não é assim. Eles não se dão golpe uns nos outros, né? Então essa questão da confiança acaba se tornando um pouco mais fácil. E o asiático, só para fechar, né? O asiático já é diferente. Porque o asiático, em particular o japonês, ele precisa conhecer você para fazer negócios. Então, o japonês, ele vai criar momentos para te conhecer.
Ele vai formar uma espécie de um dossiê seu, assim como eu imagino, né? Eu nunca vi um dossiê e se vi não consegui ler, porque estava tudo escrito com aqueles ideogramas. Mas a impressão que eu tenho é que ele pergunta da sua família, dos seus filhos, dos seus irmãos, coisas que o americano nunca vai perguntar, né? Ele nunca vai te perguntar se você tem irmãos ou não. O japonês vai. Com quantos anos você casou? Com sua mãe, seu pai, né? Então o asiático tem esse lado mais curioso, talvez. Eu acho que eles olham um pouco mais para a relação humana para fazer negócio, né? Então, no caso do asiático, tem que ir mais devagar. É parte do jogo. É parte do jogo, não adianta acelerar. Ele não vai fazer negócio com você se ele não te conhecer. Então dá um pouco no tempo dele, vai vindo, né? E aí você vai sentindo como é que são os próximos passos, assim como eu vejo, né? Sempre levar um presente. Se eu vou para a Ásia, sempre levo um presente. E, de novo, eu cheguei um dia na Coreia com um presente para o meu par coreano. O cara ficou branco porque ele não tinha comprado nada para mim. Ele não achou que eu fosse levar um presente. Tanto que ele chegou para um camarada da equipe dele e começou a falar em coreano, o cara sumiu. Daí a pouco ele voltou com uma gravata. Entregou a caixinha da gravata e, puxa, Otávio, caramba, pô, olha aqui pra você, pô, obrigado, Bonk, obrigado. Mas ele não se ligou, portanto, eu sou o brasileiro que se liga da cultura deles e levou um presente, percebe? Eu vou tentando me tirar, sair de fora do buraco dessas formas, para impressionar eles positivamente, né? Genuinamente, eu não levei o presente para me dar bem. Eu levei o presente porque eu estudei a cultura dele, eu sabia que isso era uma prática. Ok, pô, vou levar alguma coisa do Brasil, né? Você percebe? Aqui são ideias para as pessoas virem navegando nesse mundo desafiador aí. E sair do estereótipo do brasileiro, né? Do chegar atrasado, que não, né? Às vezes pode ser, o que não vai conhecer da minha cultura, no caso você conhecia, mas estou totalmente de acordo contigo. A gente já falou em algum episódio aqui anteriormente sobre o índice de confiança que você comentou. Existe uma pesquisa que vai falar sobre esse índice de confiança dentro da sociedade. Os países nórdicos se destacam porque existe um nível de confiança enorme, brutal entre eles, e o Brasil está lá no final da fila, né, porque não existe uma confiança na própria sociedade entre os indivíduos da sociedade. Então, estou totalmente de acordo com o que você trouxe e até com as visões de Estados Unidos, Europa, Ásia no geral, né? Então, agora acho que sim, né, Márcio? A gente podemos concluir. Eu já que eu estou com a palavra, queria te agradecer demais, Otávio, pela participação. Mais uma aula, como a gente costuma dizer aqui. A gente teve o prazer de receber o Otávio Alves Júnior. A gente vai deixar todos os contatos, os links aqui para as redes do Otávio. Segue a gente, né, compartilha esse conteúdo se você achou que foi interessante, se você aprendeu alguma coisa. Eu aprendi muito, aprendi demais hoje. Então, se você também aprendeu, compartilha, deixa comentários para a gente aqui. Otávio, muito obrigado. Márcio, muito obrigado. Passo a palavra para você, Otávio. Depois o Márcio faz o fechamento aqui. Puxa, foi um prazer, Márcio, Thiago, muito obrigado pelo convite, foi um prazer ter estado aqui com vocês, com um papo tão agradável, né? E eu deixo aqui uma mensagem final para todos vocês, né? Eu não sei se você sabe que em algum momento a NASA estudou as abelhas. E eles estudaram o formato do corpinho da abelha e a perninha da abelha, e os cabelinhos da perninha da abelha e as asinhas da abelha. E a conclusão dos especialistas da NASA é que a abelha não poderia voar. Porque a asinha era muito pequena, ela é meio bundudinha, a perna é grande, a aerodinâmica não funciona, mas a abelha não leu o relatório da NASA. Ela simplesmente se jogou e saiu voando. E ela viu que as asinhas davam conta on the job, né? Esse aqui é o meu convite para você. Essa gaiola que você acha que está dentro foi criada pelos seus pensamentos. Então se inspira na abelha e se joga. Porque você é capaz de construir tudo aquilo que você achar que pode. A sua crença é determinante aqui. Se você quer continuar esse papo comigo, eu estou no LinkedIn 2, 3 vezes por semana. No LideraCast eu tenho episódios mais de uma vez por semana. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado aqui por estarem conosco. E como disse o Thiago, se gostou do papo, compartilha, marca a gente no LinkedIn, no Instagram. Um grande abraço para todos e muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigadão, Otávio. Obrigado por esse papo tão gostoso. Acho que todo mundo sai aqui com a cabeça fervilhando de ideias para ir lá e fazer, né? Vai lá e faz. Começa o seu network bom, certo? Gente, brigadão. Obrigado, Thiago, mais uma vez. E para todo mundo que acompanhou a gente até aqui,
Até o próximo debate no café. Tchau, tchau.